Capítulo 1. Por que devemos pensar corretamente sobre Deus? O Deus Todo-Poderoso, não o Deus dos filósofos e sábios, mas o Deus dos profetas e apóstolos, e, acima de tudo, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Posso expressar-te sem culpa? Aqueles que não te conhecem são incapazes de clamar a ti como és, não adorando, portanto, a ti, e sim a uma criação da própria mente. Ilumina-nos, assim, para que possamos conhecer-te como tu és, para que possamos amar-te com perfeição e adorar-te dignamente. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. A história da humanidade provavelmente mostrará que nenhum povo jamais se colocou acima da própria religião. E a história espiritual do homem demonstra, sem sombra de dúvida, que nenhuma religião jamais foi maior do que seu conceito de Deus. A adoração é elevada ou indigna na medida em que o adorador acalenta pensamentos altos ou baixos sobre Deus. É por esse motivo que a questão mais grave com que a Igreja se defronta sempre é o próprio Deus. E o fato mais portentoso a respeito de qualquer homem não é o que ele diz ou faz em qualquer dado momento, mas sim sua crença mais profunda sobre quem Deus é. Temos a tendência para uma lei secreta da alma de ir em direção à nossa imagem mental de Deus. E isso se aplica não somente aos cristãos como indivíduos, mas também à reunião de cristãos que compõem a igreja. O fato mais revelador sobre a igreja é sempre sua ideia de Deus, assim como sua mensagem mais significativa é aquilo que ela diz ou deixa de dizer sobre ele, pois seu silêncio é com frequência mais eloquente do que seu discurso. É impossível evitar a autorrevelação que acompanha o testemunho a respeito de Deus. Se fosse possível extrair de alguém uma resposta completa à pergunta: o que lhe vem à mente ao pensar em Deus? Seríamos capazes de afirmar com precisão seu futuro espiritual, se fôssemos capazes de saber com exatidão o que nossos líderes religiosos mais influentes pensam sobre Deus hoje, poderíamos prever com razoável precisão onde estará a igreja amanhã. Sem sombra de dúvida, o pensamento mais elevado que a mente pode conceber é o conceito de Deus, e a palavra mais poderosa em qualquer idioma é o termo que designa a divindade. O pensamento e a palavra são dons de Deus, concedidos àqueles que foram criados conforme a sua imagem, que estão intimamente ligados a Ele e não existem fora dele. É imensamente significativo que a primeira palavra tenha sido o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Podemos falar porque Deus falou. Nele, palavra e conceito são inseparáveis. Para nós, é de suma importância que nossa concepção de Deus seja a mais próxima possível da verdadeira essência do Senhor. Em comparação com nossos reais pensamentos a seu respeito, nossas declarações de fé têm pouca importância. Nossa concepção verdadeira sobre Deus pode estar soterrada sobre o entulho de noção religiosa convencionais. E pode ser necessária uma busca vigorosa e inteligente para que ela possa ser desenterrada e exposta. É provável que somente por meio de uma dolorosa autoanálise seja possível descobrir o que realmente pensamos sobre Deus. Uma concepção correta sobre Deus é fundamental
não somente para a teologia sistêmica, mas também para a prática da vida cristã. Ela é para a adoração o que o alicerce é para o templo. Se for inadequada ou fora de prumo, cedo ou tarde, toda a estrutura virá a desabar. Creio ser difícil identificar um erro doutrinário ou uma falha na aplicação da ética cristã que não tenha origem em pensamentos indignos e imperfeitos sobre Deus. Minha opinião é que o conceito de Deus, disseminado nessa metade do século XX, decaiu até estar muitíssimo baixo da dignidade do Deus Altíssimo, chegando a constituir-se em algo próximo a uma calamidade moral para os crentes. Todos os problemas dos céus e da terra, ainda que confrontados juntos e simultaneamente, nada seriam em comparação com o avassalador problema de Deus. Quem Ele é? Com quem se parece? E de que forma nós, como seres morais, devemos agir a respeito dele? O homem que alcança uma crença correta sobre Deus está livre de 10.000 problemas temporais, pois passa a enxergar que estes têm a ver com questões que, na pior das hipóteses, não lhe dizem respeito, exceto por um tempo limitado. Contudo, ainda que seja aliviado dos múltiplos fardos temporais, o portentoso fardo único da eternidade pesa sobre ele com força maior do que todos os males do mundo amontoados uns sobre os outros. Este imenso fardo é sua obrigação para com Deus, a qual inclui o dever instantâneo e vitalício de amá-lo com todas as forças da mente e da alma, de lhe oferecer perfeitamente e de lhe prestar a adoração aceitável. E quando a incansável consciência do homem constata que ele não faz nada disso, mas que, pelo contrário, é culpado desde a infância de flagrante revolta contra a majestade nos céus, a pressão interior de autoacusação pode tornar-se pesada demais. O Evangelho é capaz de aliviar a mente desse peso destruidor, trocar cinzas por beleza e o espírito de opressão por vestes de louvor. Porém, a não ser que o peso deste fardo seja percebido, é impossível que o Evangelho signifique algo para o homem. Até que ele veja Deus exatamente nas alturas, não haverá lamento ou fardo. Visão rasteira de Deus destrói o Evangelho para quem as possui. Dentre os pecados aos quais tende o coração humano, não deve existir nenhum mais odioso para Deus do que a idolatria, que é, em última análise, uma ofensa à sua natureza. O coração idólatra presume que Deus é diferente do que ele realmente é, o que por si só é um pecado monstruoso, e substitui o verdadeiro Deus por algo feito à sua própria semelhança. Esse Deus necessariamente seguirá a imagem de quem o criou e será vil ou puro, cruel ou bondoso, de acordo com o estado moral da mente da qual ele emerge. Um Deus gerado nas sombras de um coração caído, naturalmente, não terá qualquer semelhança com o verdadeiro Deus. Pensavas, disse o Senhor ao homem perverso no Salmo, que era tal como tu? Certamente essa deve ser uma séria afronta ao Deus Altíssimo, a quem os querubins e serafins proclamam sem cessar: Santo, 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 Deus do Universo. Cuidemos para que em nosso orgulho não aceitemos a noção errônea de que idolatria consiste somente em ajoelhar-nos perante objetos visíveis de adoração, de maneira que os povos civilizados estão livres dela. A essência da idolatria é acalentar pensamentos sobre Deus que sejam indignos dele. Ela começa na mente e pode estar presente sem que ocorra qualquer ato visível de adoração. Porquanto, escreveu Paulo,
tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Seguiu-se a essa declaração a adoração de ídolos feito à semelhança de homens, aves, animais e seres rastejantes. Mas essa série de atos degradantes começou na mente. Ideias erradas a respeito de Deus não são somente a fonte da qual fluem as águas poluídas da idolatria. Elas são idolatrias em si. A idolatria imagina coisas sobre Deus e age como se aquilo fosse verdade. Noções distorcidas sobre Deus rapidamente corrompem a religião em meio à qual surge. A longa trajetória de Israel demonstra isso com suficiente clareza, e a história da igreja o confirma. Um conceito elevado de Deus é tão essencial para a igreja que, quando ele declina em qualquer medida, a igreja, sua adoração e padrões morais decaem juntamente com ele. O primeiro passo de uma igreja em declínio consiste em abandonar sua opinião elevada sobre Deus. Antes que a igreja cristã se oblitere em algum ponto, primeiramente acontece a corrupção de sua teologia básica. Ela simplesmente passa a dar uma resposta errada à pergunta: como Deus é? E prossegue a partir daí. Embora possa continuar teoricamente apoiada em uma crença nominal sólida, sua crença prática se torna falsa. Seus seguidores passam a crer que Deus é indiferente daquilo que ele de fato é. E esse é o tipo mais indicioso e fatal de heresia. A obrigação mais relevante da igreja cristã hoje em dia é purificar e elevar seu conceito de Deus até que esse se torne novamente digno do Altíssimo e da própria igreja. Esta deveria ser a prioridade de todas as suas orações e obras. Prestamos à próxima geração de Cristo o serviço mais importante que há ao transmitir-lhe este nobre conceito de Deus, com o mesmo brilho e dimensão que o recebemos de nossos pais hebreus e cristãos de gerações passadas. Isso terá maior importância para eles do que qualquer outra coisa que a arte ou ciência possam conceber. O Deus de Betel, cuja mão continua a alimentar seu povo, que naquela exaustiva peregrinação liderou nossos pais, nossos votos, nossas orações, ora apresentamos perante teu trono de graça. Deus de nossos pais, sê, ó Deus, dos descendentes dele. Philip Doddridge.